Que eu corro e mesmo assim não evoluo na corrida, não consigo melhorar, mesmo treinando, o negócio não vai. Eu continuo na mesma velocidade, muitas vezes até mais devagar. Bom, eu vou falar disso aqui com você nesse episódio do Café com o Treinador, onde a gente toma um cafezinho junto e conversa sobre corrida. Seja muito bem-vindo quem está ao vivo, seja muito bem-vindo quem está assistindo gravado. Tendo qualquer dúvida sobre corrida, sobre o assunto que a gente estiver abordando, pode colocar aqui nos comentários que quem estiver ao vivo aqui eu vou respondendo, quem estiver assistindo gravado eu respondo ali nos comentários. Tamo junto? Então, bora que vamos. Se você não me conhece, meu nome é Daniel Oliver, sou treinador de corrida e minha missão aqui nesse perfil, nessa live, é te mostrar que você pode correr muito mais do que você acredita que consegue. E o tema dessa live de hoje é sobre eu treino, mas não evoluo. Eu treino, eu corro, mas não evoluo. Isso acontece com você? Acontece com muita gente que comenta comigo no Instagram, que me manda mensagem, que escreve, eu tô correndo tantas vezes por semana, mas meus 5 km eu não consigo melhorar. Eu tô correndo, eu treino, mas não consigo correr mais do que 10 km, Então eu vejo muitas pessoas que estão se esforçando, estão correndo, mas mesmo assim não estão conseguindo resultados. E o que isso acontece? Eu vejo muita gente que pensa que não consegue correr melhor, que não consegue correr mais rápido, que acredita que já chegou no limite dela. Eu vejo muita gente que não consegue, que acha que não consegue fazer mais distância, porque fazer a distância que ela faz já está sendo muito difícil, Então ela acha que para ela não é possível. E isso aconteceu comigo quando eu comecei a correr. Eu conseguia correr 10 km e eu pensava que eu não conseguia correr mais do que 10, porque correr 10 era tão difícil para mim, eu chegava no meu limite, assim, naquela época, Então eu acreditava que 10 km era o meu limite. E eu via que existiam pessoas que corriam mais do que 10 km, Pessoas que corriam 15, 20, 42 e até mais que isso. E eu pensava que aquelas pessoas, elas tinham algo especial para conseguir correr melhor. Elas eram diferentes de mim. Eu pensava isso, Eu pensava que elas já vieram com algo geneticamente ali feito para elas correrem melhor. Então eu tinha muito esse tipo de pensamento. Só que era um pensamento totalmente equivocado, assim como se hoje você pensa que você atingiu o teu limite, seja de velocidade, de distância, também é um pensamento muito equivocado, tá? Por quê? Porque existem maneiras de você conseguir correr mais e melhor. Existem maneiras de você conseguir mais e melhor. E onde está o erro da maioria das pessoas, e que foi o meu erro quando eu comecei a correr? Foi o seguinte, foi que eu só saía a correr. Eu fazia todo treino, eu fazia uns 7 km e sempre a mesma distância, sempre a mesma velocidade, sempre correndo até cansar, Eu achava que todo treino tinha que ser difícil, que eu tinha que cansar. Então eu forçava assim todo o treino. E eu já conseguia correr legal. E daí ia fazer a prova, eu nunca melhorava meu tempo nos 10 km, tá? Só que qual que era o problema? O problema é que eu não estava treinando para melhorar o meu tempo nos 10 km ou para fazer mais distância. Eu só estava saindo correr. Só que eu acreditava que o fato de eu sair e correr era treinar corrida. Mas não era. Eu fui descobrir isso depois, quando eu fui fazer curso para ser treinador de corrida. Eu já fazia educação física quando corria, daí apareceu um curso para ser treinador, eu fui fazer, meu Deus, eu faço tudo errado. Desse jeito eu nunca realmente ia evoluir. Então eu vi através de um curso para ser treinador que existia um método de treino para você conseguir correr mais e melhor, para você conseguir atingir qualquer objetivo seu dentro da corrida. Então comecei a estudar, comecei a ver, e é o que acontece com a maioria das pessoas que hoje não manda mensagem aqui que não evolui e tal. Elas só correm, mas elas não estão treinando de uma maneira que vai fazer com que elas melhoram, tá? Porque elas só estão saindo correr, geralmente saem correr fazendo um esforço grande, que o corpo tem dificuldade para recuperar,
e a pessoa fica cansada e acaba não evoluindo, porque falta metodologia de treinamento, falta uma avaliação de condicionamento, falta um monte de coisa. Então, o que acontece? Vamos lá, vamos pensar. Quando a pessoa ela já consegue fazer 5 km, mas ela não consegue melhorar, não consegue fazer mais rápido, não consegue fazer uma distância maior, ela pode estar cometendo vários erros. Vou dar um exemplo aqui, se você quiser falar um pouquinho sobre você, como é que você está na corrida, eu posso também estar utilizando o teu exemplo aqui para a gente estar trabalhando junto. Se tiver pergunta, manda aí. Mas o que eu vejo que é um erro clássico de uma pessoa que corre 5 km e não está satisfeita assim, com o tempo, né? Muitas vezes ela sempre corre até cansar, ela sempre corre continuamente, tá? Não utiliza caminhadas no meio da corrida, então todo treino ela corre até, geralmente sempre corre 5 km no treino, faz 5, 4, 6 km no treino, continuamente, tá? Numa velocidade X, né? Sempre meio até cansar. E esse tipo de treino não vai fazer ela evoluir nunca, ela chega numa estagnação muito rápida, ela estagna muito rápido. Por quê? Não são os estímulos ideais para ela evoluir, tá? Geralmente o treino que a pessoa faz até cansar, até ela se sentir ofegante, né? Não sei se você aí do outro lado se sente ofegante nos seus treinos de corrida, sem dificuldade para respirar e tal. Esses são treinos que são muito pesados para você e exigem dias de recuperação. Então esse tipo de treino, primeiro, ele deve ser muito bem ajustado na tua semana para ele funcionar, tá? E assim, deve ser um na semana desse. Os outros devem ser muito leves. Então o grande erro das pessoas é todo treino fazer um treino muito pesado, fazer um treino que cansa, tá? Então isso é um erro aí. Agora, um outro erro também pode estar na quantidade de treinos. Às vezes a pessoa está treinando muito mais do que deveria para evoluir. Por exemplo, nesse exemplo de 5 km, a pessoa não pode estar correndo tipo 4, 5 vezes na semana ou mais do que isso. Por quê? Porque ela não consegue recuperar entre um treino e outro. O ideal é 3 vezes na semana para ela treinar um dia, por exemplo, hoje, que é quarta-feira, ela treina hoje na quarta-feira, descansa amanhã, que é a quinta-feira. Para quê? Para o corpo recuperar desse treino de hoje. E na sexta-feira vai treinar de novo, porque o corpo recuperou na quinta-feira, o corpo está mais forte na sexta, ele vai ser um bom dia para treinar. Entendeu? Agora, quando a pessoa quer começar a correr, vai lá, quer correr todo dia, ela não dá tempo do corpo recuperar de um treino, ela já faz outro, o corpo tá cansado, o corpo não está recuperado, vai treinar, se sente mais cansado ainda, mais cansada e acaba não evoluindo. Por quê? Porque não respeita a recuperação. E quando a gente não tem entendimento de metodologia de corrida, a gente não vai respeitar, porque intuitivamente a gente pensa que a gente tem que correr, quanto mais a gente correr, mais resultado a gente vai ter, só que não. Tá? Ainda mais uma pessoa iniciante, eu já vou falar aqui, Luísa, você falou que de 1 km, já te respondo, mas uma pessoa iniciante, ela tem que correr menos para ela ter mais resultado. Por quê? Porque o corpo dela não é tão preparado para correr ainda. Então, não é correndo muito que ela vai evoluir. Tá? A gente já vai entrar mais em detalhes sobre essa metodologia de treino. Tá? Então, e às vezes treinando menos, treinando 1 vez por semana, 2 vezes por semana também não é o suficiente para você ter evolução, porque você fica muitos dias aí sem correr, fica 3, 4, 5 dias sem correr, né? E isso acaba que você perde condicionamento. Então o ideal é ficar no máximo 2 dias sem correr para você aí ter um resultado legal na corrida, beleza? Então, os principais erros é a intensidade, geralmente as pessoas correm mais pesado do que deveria, tá? E quantidade de treinos, muitas vezes faz mais ou menos, tá? Equilibrar isso, treinar 3 vezes por semana, dia sim, dia não, fazer a maior parte dos treinos leves, onde não vai sentir dificuldade para respirar, falta de fôlego, né? Esses são os treinos que vão te fazer evoluir, mesmo sem você ter tanta orientação, mas é a maneira mais correta que você pode fazer para evoluir na corrida sem risco de se machucar, sem risco de ter frustração, de parar os seus treinos, né? Tá? Eu estou falando aqui de maneira geral. Tá? Cada pessoa é uma pessoa diferente, tem um condicionamento diferente, um histórico diferente, então o treinamento deve ser diferente para cada tipo de pessoa.
Não existe um treino que funcione para todo mundo, tá? Então não procure por isso. Eu vou ler o comentário aqui da Laísa, que mandou. Tudo bem, Laísa? Obrigado pelo seu comentário. Laísa, eu não consigo correr sem parar. Eu sempre paro após correr 1 quilômetro. Bom, vamos lá. Se você quiser falar um pouco mais como é o seu treino, mas é o seguinte. O que você deve fazer? Hoje, quando você corre 1 quilômetro, você se sente muito cansado e você precisa caminhar porque você já não está aguentando, né? Você precisa daquela caminhada, você precisa daquele descanso. Só que quando você faz isso, tá? Eu sei que você faz isso intuitivamente, até aí tá correto, mas agora você vai corrigir, tá? Porque quando você faz isso, corre até 1 quilômetro ali e precisa caminhar porque tá muito cansada, você acabou com o teu treino. Infelizmente, você acabou com o teu treino e faz com que você não evolua por causa disso. Sabe por quê? Porque você está levando o teu corpo ao máximo. Só de correr esse 1 quilômetro que te faz cansar, você precisa de muitos dias para recuperar. E o teu corpo ele vai ficar, depois de 3, 4, 5 dias mais fraco. Ou seja, se você tentar correr, mesmo que seja no outro dia ou 2 dias depois, o teu corpo não vai estar recuperado. Só desse 1 quilômetro correndo até cansar. Ou seja, não é um treino bom. Não é um treino bom pro teu corpo. Ele sobrecarrega demais o teu corpo. Então, como fazer? O que você vai fazer, Laísa? Você vai correr menos. Olha, um bom treino para você fazer. Teu próximo treino. Corre 200 metros, tá? Corre 200 metros e caminha 100 metros. Corre 200 metros bem leve. 200 metros bem leve. E caminha 100 metros. Faz isso 10 vezes. 10 vezes. Corre 200 metros leve, caminha 100 metros. Vai dar 3 km de treino. Dentro desses 3 km de treino, 2 km serão correndo e 1 km caminhando. Você vai perceber o seguinte, que vai ser muito mais fácil fazer esse treino. Você não vai terminar acabada igual correr 1 km continuamente. E você vai correr mais e mais confortável. Esse é um tipo de treino adequado para você estar fazendo. Só que tem que fazer isso 3 vezes na semana, dia sim, dia não. E aumentando um pouquinho a corrida, mantendo a caminhada ou diminuindo a caminhada. Tá? Hoje o treino para você é correr e caminhar. Só que você vai caminhar antes de cansar na corrida. Então estímulos curtos de corrida com caminhada para recuperar. Para você conseguir fazer mais tempo de corrida durante o seu treino. Um erro é você caminhar depois que você se sentir muito cansado. Por quê? Porque depois você já não tem muito fôlego para continuar a correr, mesmo depois de caminhar. Você continua correndo menos porque você já deixou teu corpo na exaustão. E ali, depois disso, o corpo já não trabalha tão bem, tá? Então a caminhada ela deve ser utilizada antes de você cansar. Um exemplo desse de 10 vezes de 200 metros. Correndo leve, bem levezinho no trotinho, por 100 metros caminhando. Faz esse treino para você ver, depois me fala como é que foi. Tá bom? Vamos lá, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Tendo dúvida, vão mandando aí, tá bom? Vamos lá. A Irileia, tudo bem, Irileia? Correr um dia e no outro só fazer caminhada leve é certo? Depende. Mas, assim, geralmente é bom você ter um dia sem correr e fazer caminhada nesse dia é bom, tá? No dia que você não corre, pode fazer caminhada sim. Não é que no dia que você não corre, você não pode fazer nada, tá? Você não pode fazer nada. Você pode fazer caminhada, você pode fazer bicicleta, você pode fazer musculação, você pode fazer qualquer outro tipo de exercício, tá? Então, é interessante dar um intervalo na corrida, por quê? Porque a corrida tem muito impacto, tá? É o impacto da tua pisada e o corpo precisa recuperar desse impacto, senão vai ser muito difícil evoluir, tá bom? Mas fazer caminhada no dia que não corre é muito bom, tá? É bom sim, muito mais ajuda do que atrapalharia, tá? Então pode mandar ver. A Laís, ok, obrigada, muito bem. Pessoal, temos mais perguntas, dúvidas? Vão mandando aí as suas dúvidas sobre corrida, tá bom? Então, hoje eu trouxe esse assunto, né, de por que eu não evoluo na corrida. Geralmente é muito simples de resolver. Se hoje uma pessoa me fala que não está evoluindo, eu vejo os treinos, é porque ela está treinando muito mais pesado do que deveria, tá? Para evoluir, se corre muito mais leve, tá? Se corre muito mais leve do que pesado e
não importa o teu condicionamento, a maior parte dos treinos devem ser leves para você evoluir na corrida, tá? E também tem relação com quantidade de treinos, ou tá fazendo mais ou tá fazendo menos. Então, por isso que é importante você ter um acompanhamento, ter um treinador, ter alguém para te ajudar, ter apoio, né, para você estar fazendo correto, porque muitas vezes você corre, você faz lá esforço, você treina 3, 4 vezes na semana, você se esforça e não evolui. Mas não é porque isso é culpa tua, não é porque você chegou no teu limite. Não, é porque muitas vezes você está fazendo os treinos que não são adequados. Porque você está fazendo mais força do que deveria num treino, esse treino ele não vai servir para te dar evolução. Tá? Não é só sair e correr. Só que daí tá o problema, que eu fico muito tipo, putz, a pessoa tá fazendo esforço, ela tá indo correr e não tá tendo o resultado que poderia ter com aquele mesmo esforço ou fazendo menos esforço. Tá? Muitas vezes fazendo menos esforço do que você já faz, você estaria correndo muito melhor do que corre hoje. Então por isso que é interessante você buscar apoio, buscar ajuda, tá aqui na live, parabéns você que está aqui na live assistindo, aprendendo como correr melhor, só que não adianta só assistir, o que você tem que fazer? Colocar em prática o aprendizado, tá? Aqui eu falo de maneira geral, respondendo porque eu não conheço caso a caso, não fiz uma avaliação com você, né, como eu faço com o meu aluno, eu não fiz um acompanhamento como eu faço com o meu aluno, então assim, eu consigo te garantir um mínimo resultado, né, de você assistindo aqui, colocando essas dicas. Já vai funcionar. Só que para você ter o resultado que você é capaz, resultados incríveis, resultados que nem você acredita que você consegue, é interessante você ter um acompanhamento, ter um treinador, tá bom? Porque isso vai te ajudar muito. Eu não estou falando nem que precisa ser, que não precisa nem ser o acompanhamento comigo, mas de algum treinador que você confie é muito importante para você evoluir e dar valor ao seu esforço. Dá valor ao seu esforço, porque é o teu corpo que está em jogo. E quando a gente corre muitas vezes que não evolui, né, muitas vezes a gente está correndo mais pesado do que deveria e está esforçando e isso pode gerar lesão. Então tem que tomar cuidado, tá? É o teu corpo que está em jogo, então não faça qualquer treino. Não faça qualquer treino, faça um treino orientado. É a melhor coisa, é a melhor dica que eu posso te dar aqui. Beleza? Quem tiver interesse em acompanhamento, depois me manda mensagem. Eu tô com um valor promocional ainda desse ano de 2023, tá? Um valor que eu não vou mais fazer, ano que vem vou ajustar todos os valores. Então eu tô com mais de 50% de desconto no valor de Black Friday ainda. Tenho 14 vagas, se não me engano. Então quem tiver interesse, depois me manda mensagem. Beleza? Pra gente estar conversando. Bora lá, temos mais perguntas? Se tiver pergunta, manda aí. Vai mandando suas perguntas sobre corrida, tá? Manda aí. Se não tivermos mais dúvidas, a gente encerra o nosso papo aqui hoje. Bom, deixa eu ver quem tá ao vivo. A Eliana, tudo bem, Eliana? Fernanda, Suelen, Elideia, Andréia. Muito bom ter vocês aqui ao vivo. Se tiver qualquer pergunta, manda aqui. Não existe pergunta ruim, não existe pergunta boba. Na verdade, existe. A pergunta ruim, a pergunta boba é aquela pergunta que você não faz. Então, como que eu posso te ajudar na corrida hoje? Me manda aqui nos comentários. Aproveita que estou aqui ao vivo ainda. Se não tiver pergunta, a gente encerra o nosso papo aqui. Mas eu acredito que você sim tem uma pergunta. A gente está aqui para tomar um cafezinho junto. Estou aqui tomando um cafezinho com você. Então, escreve a sua pergunta e manda ver, que eu te respondo, tá bom? Tô aqui pra isso. Bora lá. Essa aqui é a live Café com Treinador. Sempre quando eu consigo um tempinho, tá? Eu vou abrir uma live, eu abri sábado, domingo, tô abrindo hoje. Então, não tem hora marcada, é quando eu vejo, opa, vou abrir a live ali. É a hora que rola, tá? Nossa, agora 11h30 da manhã. Hoje eu abri mais tarde, mas foi a hora que deu certo para estar aqui conversando com vocês. Tamo junto? Então, não temos mais perguntas. Vamos encerrar a live aqui hoje, tá bom? Agradeço demais a tua presença. Bons treinos. Tendo qualquer dúvida fora do horário da live aqui, pode me mandar por mensagem aqui no Instagram. Vou ficar muito feliz em te ajudar na corrida, porque você pode correr muito mais do que você acredita que consegue. Bora que vai? É isso aí. Bons treinos. Manda ver. Tchau, tchau.